Eu posso deserdar um filho? Pode, por indignidade ou por outras coisas, mas é uma ação difícil e você tem que provar vários critérios, né? A gente tem um documentário aí da Netflix, da herdeira da L'Oréal, que ela tentou deserdar a filha dela. Ela teve um grande amigo, e esse grande amigo aí, eu não lembro muito a quantia, mas era algo em torno de 9 milhões de euros que ela deu para ele num espaço curto de tempo. E aí, a filha dela começou a achar que ele era um golpista e entrou com uma ação contra a mãe, tentando interditar a mãe para que ela já era idosa, e achando que ela não estava em perfeitas condições. No ar, Dicas da Construção Podcast, com Juarez Cavaleira. Fala, meus amigos do canal Dicas da Construção, aqui é o Juarez Cavaleira. Como vocês sabem, é um canal de informação, onde você vai aprender desde a aquisição do terreno, passando por todas as etapas da obra, até a entrega da chave na mão do cliente. Quero convidar vocês também para nos seguir no Instagram e se inscrever também no YouTube. Não esqueça de apertar o sininho para você estar recebendo todas as informações e capítulos novos que entram todas as quartas-feiras às 20 horas. Hoje estamos aqui com a especialista em direito imobiliário Renata Matos. Devido ao último episódio que a gente gravou com ela, teve uma repercussão enorme. Hoje trouxemos ela para fazer mais um episódio com a gente e tirar todas as dúvidas. Hoje vamos estar respondendo todas as perguntas que foram nos enviadas. Fique à vontade, uma honra receber você aqui de novo. Ô, Juarez, eu que agradeço. Realmente teve uma repercussão que a gente não esperava. Sim. Foi mais de 230 mil visualizações. A gente está muito feliz. Muita gente mandando direct no Sim. inbox, perguntando várias coisas. E a gente falou, vamos fazer outro para poder responder para essas pessoas as dúvidas do dia a dia, as dúvidas corriqueiras que as pessoas têm. E quando não têm acesso a um advogado, ficam sem essa resposta. Eu estou muito feliz de estar aqui. Eu que agradeço. Fico honrado. Deixa eu perguntar uma coisa, que isso também foi perguntado. Hoje, devido à correria do dia a dia, o alto nível de estresse dos profissionais, principalmente da sua área, o que você faz para se desestressar? Bom, Juarez, eu particularmente amo corrida. Então, a corrida, ela me encontrou na pandemia. Eu já corria antes, corria algumas distâncias, mas aí eu parei e fui fazer outros esportes. Eu sempre gostei muito de esporte. Eu acho que é a parte que nos alivia, nos desestressa e ao mesmo tempo a gente cuida da saúde. Então, hoje eu corro. Hoje mesmo, antes de vir aqui, eu corri 22 quilômetros. Então, legal. Eu corro bastante, eu gosto disso. É uma rotina, não é diária, mas eu corro 3 vezes na semana. E agora eu tô treinando para a maratona aí de São Paulo. Espero que eu consiga concluir. Você já participou de algo parecido numa maratona ou vai ser algo inédito? Eu já participei uma vez da meia maratona, que é 21 quilômetros, eu já fiz algumas. Mas a maratona mesmo eu fiz o ano passado em Floripa, né, em Florianópolis. Foi a minha primeira maratona, meu primeiro 42 km. E foi bem desafiador, mas ao mesmo tempo muito gratificante. E depois que passa, você fala, não vou conseguir mais fazer, acho que é loucura. Aí passa um tempinho e você fala, vou fazer de novo. E é isso que eu fiz. E agora vamos ver, né? Estou começando os treinos e a ideia é completar os 42 na SP City, que vai ter agora, no final de julho. Perfeito. Eu ainda nunca tive... Não é a oportunidade, eu nunca pensei nisso, porque eu sou bem preguiçoso nessa área. Tipo assim, além da corrida, você tem algum outro tipo de hobby? Na verdade, eu gosto muito de leitura. Não só sobre o direito, mas leitura de romances, crimes reais. Eu gosto bastante de ler sobre crimes reais. Eu
Acaba que tira o meu estresse, a gente fica tenso pela história. Eu gosto bastante. E de literatura, eu amo poesia. Então, eu tenho toda a coletânea do Fernando Pessoa. Eu sou apaixonada pelo Fernando Pessoa e todos os heterônimos dele. Mas poesia de maneira geral. Eu gosto muito também de ler poesia. E uma dica que você poderia dar para quem não tem o hábito da leitura? Um exemplo, eu preciso ler, mas sou quase obrigado. Eu não consigo, ter aquela rotina de ir lá, fazer toda uma leitura. Qual seria a dica para a pessoa criar esse hábito da leitura? É muito legal, né? O Brasil, ele não tem esse hábito. E pegando isso aí também, eu não consigo ler pelo celular. Tem que ser no livro. Eu também não. Eu gosto do livro. E eu tinha um pouco de preconceito com o Kindle. Que ele tem uma iluminação diferente, ele parece um tablet, mas ele tem uma iluminação diferente. As páginas, quando você vai virando, simula que você está virando um livro mesmo, mas ele é parecido com um tablet. Então eu falei, não, nunca vou querer isso. Eu gosto do cheiro do livro, eu gosto muito de fazer anotação, eu vou lendo e vou fazendo a anotação das coisas que eu gosto. E o Kindle, eu falava, não dá pra fazer isso, não é pessoal. A primeira vez que eu ganhei um Kindle e comecei a fazer as leituras nele, ele é fantástico, é uma leitura que eu consigo fazer. A luz é muito diferente, a iluminação. Então, não atrapalha como o celular. O celular, a gente fica... incomoda os olhos, né? A leitura muito constante no celular. O Kindle eu me adaptei. Então, não sei se você já teve oportunidade. Não tive. É legal, sem fazer propaganda já fazendo. O Kindle é uma saída bem legal para quem quer levar na bolsa. Ele é bem pequenininho e pode ter 30 mil livros ali dentro. Certo. E a minha dica, respondendo para você, para quem quer começar com o hábito de leitura... Tem algum horário? Então, eu acho que tudo que a gente faz, a gente precisa adquirir o hábito. Então, para adquirir o hábito, tanto da corrida quanto da leitura, fazer exaustivamente. A leitura. Você acorda. O melhor horário para mim, para a leitura, é ao acordar. Quando a gente acorda, a mente está zerada, né? Um novo dia, tá limpa, você não tem todos os problemas do dia a dia, o peso na cabeça. 10 minutinhos que você pare para fazer uma leitura, uma coisa que você goste. Eu gosto de esporte. Então, pega um livro sobre esporte. Eu gosto de medicina. Eu adoro os livros do Drauzio Varela, por exemplo. São livros deliciosos, né? Carcereiros. Ele teve uma vivência muito grande no Carandiru e em penitenciárias. Então, é muito rico o ambiente, as histórias que ele tem. E é um livro que, assim, por mais que você... eu não gosto de medicina, eu não gosto de... Não tem como você parar de ler. É um livro que, cada capítulo, as histórias dos carcereiros, as histórias dos presos, os causos dentro da cadeia, os causos dos policiais. Os policiais, teve um policial que traiu a mulher dele, aí ele vai contar que o policial entrou no camburão porque a mulher dele foi procurar ele lá no presídio. Umas coisas assim, fantásticas. Então, é um livro que prende muito. Então, acordou a primeira coisa, abre e... mas não tenho tempo. Mas 4 páginas do livro você vai conseguir ler. Então, leia as 4 páginas, você não vai conseguir parar nas 4, com certeza, mas não tenho mais interesse, li as 4. Ok, começou o dia com a leitura, e aí vai fazer seu exercício, vai fazer a sua rotina diária. A mesma coisa é a corrida. Eu acho que ninguém acorda e fala, nossa, que delícia, eu vou correr. Acho que nenhuma pessoa no mundo faz isso. Eu falar pra você que eu acordo falando, nossa, hoje eu quero correr os 22 km? Não, nunca acordei assim. Acordo com preguiça, acordo cansada, acordo não querendo ir, não penso. Ponho minha roupa de corrida e vou. Então, eu acho que é assim que você adquire um hábito. E eu, particularmente, gosto de hábitos matinais, porque a minha cabeça tá limpa, porque para exercício físico você acorda e faz um exercício, você fica bem ao longo do dia. Então, essa seria a minha dica. Sim, deixa eu perguntar uma coisa que até enviaram pra gente fazer essa pergunta, porque saiu algo parecido no episódio anterior. Como que vocês fazem na hora de você se especializar para você fazer uma defesa eficaz? Você se especializa em oratória, você faz teatro, porque querendo ou não, eu vejo o advogado como se ele fosse um ator. Eu já vi advogado chorando. Em júri acontece muito. Eu já vi ele trazendo histórias assim que...
o cara era culpado e eu acreditei que ele era inocente. Mas isso acontece, o júri popular, que é onde você está falando, realmente é um teatro e é uma delícia assistir. Só que as pessoas são reais, os crimes são reais e as histórias são pesadas. Porém, é uma delícia assistir um promotor, que é quem acusa, e um defensor público ou um advogado de defesa fazendo lá o show deles. Isso é lindo mesmo. E na atuação do direito, muitas vezes você tem que ter a capacidade de chegar num cliente e fazer uma negociação. Então, não necessariamente um teatro, mas uma negociação. E na negociação, a negociação é um jogo. De repente, se você fala algo... Naquele momento, você perdeu a negociação. Se você fica quieto, e isso é a expertise do advogado, isso é o feeling dele de saber a hora de parar e a hora de falar, não, esse acordo agora tá bom. Então, eu acho que a oratória é sempre importante. Eu nunca especialmente fiz um curso de oratória, mas eu acho que todo advogado tem que ter uma boa oratória, porque isso que vai elevar o seu serviço, uma presença para que ele possa se apresentar, porque tem muitos advogados que têm um conhecimento elevado, muito estudo, porém não consegue se apresentar ao público, não consegue clientes, por quê? Porque é muito introspectivo. Então, acho que aí ele deveria buscar, assim, um curso e especialização. Sempre especialização. Hoje, todas as profissões, mas a advocacia, que não é diferente, ela precisa de especialização. Então, aquele advogado que faz todas as áreas do direito e ele atua 10 anos, ou ele tem um escritório que tem vários advogados especializados em cada área, se é ele sozinho fazendo todas as áreas, eu tenho dificuldade em acreditar que ele consiga atuar em todas as áreas do direito com a mesma expertise e com a mesma excelência que ele teria ao estudar só uma área. Porque o direito é um ramo gigantesco. Quando a gente fala direito, alguém fala assim, você conhece aquele caso trabalhista? Meu sogro foi demitido, ele tem direito... Eu, por exemplo, não conheço nada de direito do trabalho. Eu não atuo na área, não conheço. Se alguém me perguntar, eu nem me atrevo a responder, porque se eu olhar no Google, eu vou estar dando a mesma resposta que você daria. Certo. Então, a minha especialidade hoje é direito público, direito imobiliário e direito tributário. São as áreas que eu atuo, né? Dentre elas, o direito de família, porque o meu escritório atua. Então, eu tenho advogados que atuam com direito de família. Porém, essas são as únicas especializações. Eu não abro... você faz direito criminal, você pega direito do consumidor, trabalhista. Não, porque eu escolhi especializar o meu escritório e deixar ele com excelência naquilo que eu atuo e, ao mesmo tempo, passar para outros colegas e para quem tem realmente expertise para estudar, porque a legislação é enorme, as outras áreas que eu não tenho ou não atuo. Certo. Falando de novidade na área de direito, a mesma coisa nós que estamos na área de streamer, quando você precisa buscar contratos, tanto para quem está sendo entrevistado e tanto para a gente receber patrocínio, é muito difícil. Não tem... Eu achei um advogado só e olha que a gente pegou e... Tipo, os outros advogados que prestam serviço para nossa empresa falou, Juarez, eu não conheço nada. É uma área super nova, ainda estão vendo se tem tributação, não tem. Então ainda é um mercado muito novo e os streamers tá passando dificuldade nessa hora. E assim, porque eles ficam totalmente desprotegidos. Exatamente. E você tocou num ponto muito importante. Eu comecei a minha pós-graduação em contratos, porque eu acabei de criar uma comissão de direito contratual em Pindamonhangaba. Eu sou a presidente da comissão de direito contratual em Pinda. Eu criei a comissão esse ano. E a ideia é realmente passar para os advogados, para a jovem advocacia e para outros advogados parceiros que tenham interesse, passar as premissas do contrato, a base de um contrato. Porque hoje, claro que tem as especialidades dos contratos, por exemplo, o que você falou. Porém, a base contratual, ela é muito... Os advogados, eles não estudam a base contratual. Aí eles pegam contratos e não conseguem destrinchar os contratos. Muitas vezes a gente vê contratos de locação padrão, todos iguais. Contrato de compromisso de compra e venda, todos iguais. Contrato de loteadoras, todos iguais. E aí você prejudica o seu cliente porque cada caso é um caso. Claro que tem cláusulas que vão constar na maioria dos contratos. Porém, a especificidade, ela
é de cada um. Você tem que tratar o cliente de uma maneira que o problema dele seja só dele e que você faça algo só para ele, individualizado. Por isso que eu também escolhi no meu escritório, eu atuo com imobiliárias e com o planejamento tributário. Eu escolhi no meu escritório fazer um trabalho mais artesanal. Então, eu não pego 1 milhão de imobiliárias para quanto mais melhor, para que meu serviço fique espaçado e que tenha muita gente, mas pouca qualidade. Eu tenho um número de imobiliárias que eu consigo fisicamente dar atenção. Claro que eu tenho um grupo de apoio no meu escritório, porque sem esse grupo eu não conseguiria, obviamente. Inclusive, me ajudam muito. Porém, eu atendo todos os meus clientes pessoalmente. Quem fala com os meus clientes sou somente eu. Então, essa devolutiva para o cliente, essa especialidade, ela faz toda a diferença na hora da imobiliária, né, me ligar e falar, olha, eu preciso disso, olha, eu tenho dúvida nessa questão de venda, nessa questão de locação. Se você coloca para qualquer pessoa do seu escritório tirar dúvida, você tira essa pessoalidade com o cliente, e isso eu não quis fazer. Entendi. Como tivemos comentado no começo, devido à alta repercussão do seu primeiro episódio com a gente colheu várias perguntas, entendeu? Que a gente achou que era pertinente e agora eu vou começar a fazer elas para você. Inclusive, eu agradeço muito ao público, muito obrigada, tanto pela audiência, quanto eu só vi comentários maravilhosos, todo mundo agradecendo, falando que o podcast é ótimo, que as dicas são ótimas, então eu agradeço ao público. A gente fica muito feliz. O contrato particular de compra e venda, o famoso contrato de gaveta, tem validade? Isso é uma pergunta interessantíssima, obrigada para quem enviou. Ele tem validade, sim. A gente não pode falar que o contrato de compromisso de compra e venda, que é o famoso contrato de gaveta, ele não tem validade jurídica. Até porque hoje, com a modificação da legislação, e eu vou tentar não falar em juridiquês aqui, mas só a parte da modificação, ela modificou recentemente, e deu a oportunidade que as pessoas com um contrato particular de compromisso de compra e venda, que elas tenham cumprido efetivamente, ou seja, feito o pagamento total, tenham essa comprovação, que elas possam fazer a famosa adjudicação compulsória. Eu vou explicar o que é isso, porque parece muito juridiquês. É pegar o imóvel para ela e regularizar. Então, ela vai regularizar esse imóvel. O vendedor, por algum motivo, ele não quis passar, ele se negou a passar a escritura, mesmo com o pagamento, ou ele morreu, ou várias outras situações que impedem a passagem da escritura, ou seja, impedem que a pessoa escriture e registre o imóvel que ela compromissou ali no contrato de gaveta e pagou. E hoje a gente consegue fazer isso por meio do próprio cartório. A gente não precisa mais entrar com um processo judicial para resolver essa questão. Então, o compromisso de compra e venda, que é irretratável, irrevogável, que tem as cláusulas corretas. Por isso, a importância de uma assistência jurídica correta, não só nos contratos particulares, entre particulares, mas nos contratos das imobiliárias. Por isso, a importância de um advogado especialista em direito imobiliário para assessorar essas imobiliárias e os particulares também, para que eles façam esse contrato da melhor maneira possível, para quando chegar lá no cartório, a gente consiga essa adjudicação compulsória, que é basicamente a regularização desse imóvel para o cliente que pagou corretamente o imóvel. Perfeito, Renata. Deixa eu perguntar. Uma vez me fizeram... eu vi uma situação, na realidade eu vi num filme. A pessoa estava falecendo e ela pegou num papel que ela achou ali mesmo, ela pegou e colocou que ela estava passando os bens para aquela pessoa que estava do lado dela e ela mesma assinou. Sim. Isso tem algum valor jurídico? Porque Então, tem a assinatura do proprietário, porém ele não queria deixar esse imóvel para entrar em repartição por outras pessoas. Ele queria direcionar esse imóvel. Isso pode acontecer? Já pegou casos parecidos que onde foi feito o contrato, no tipo de papel não era específico? Muito interessante sua pergunta. Tem várias nuances nela, tá? Eu vi isso aí no filme de Faroeste. Então, tem várias nuances do direito muito interessantes. A primeira delas é como se ele tivesse deixado um testamento aí, a última vontade dele escrita no papel de pão, vamos dizer assim. Tem validade? Depende de vários fatores. Primeiro, a gente tem que ter certeza que ele mesmo escreveu aquele papel, a primeira coisa. A segunda coisa, a gente tem que saber quem são os herdeiros dessa pessoa.
Porque, embora não exista herança de pessoa viva, então quando você está vivo, você pode vender todos os seus bens não, mas eu tenho um filho, eu não posso vender todos... Não, você pode vender todos os seus bens porque não existe aí a herança de uma pessoa viva. Mas quando ela morre, pelo princípio da Sunshine, esse princípio, ele transmite os bens para os herdeiros no momento da morte. Então, assim que a pessoa falece, ela morreu, todos os herdeiros necessários, eu vou colocar aqui, a grosso modo, filhos e a esposa, por exemplo, ou o esposo, ou companheiro, companheira, automaticamente recebem esses bens. Ele passa automático, morreu, passou. E aí, mas aí, não preciso fazer o inventário, então que ótimo. Não, você precisa para declarar isso. Então, você vai declarar que esses bens foram transmitidos para os seus herdeiros. Então, lá no papel de pão, quando eu escrevi, eu gosto mais desse meu filho. Então, eu quero deixar tudo para ele. Eu posso? Não. Porque o direito brasileiro diz que 50% dos seus bens tem que necessariamente ser dividido para os seus herdeiros necessários. Então, quais são os seus herdeiros? Seus filhos, e a depender aí, a sua esposa, a depender do regime de bens. Então, 50% do seu patrimônio não pode ser disposto. Você não pode, com filhos e uma esposa, simplesmente falar, eu vou doar todos os meus bens para a caridade. Por quê? Porque você não pode simplesmente pegar os seus bens e dar uma destinação a ele, aí, em testamento, que não seja 50% reservado para esses herdeiros necessários. Mas você pode deixar os seus 50% reservados para os seus herdeiros necessários e dispor dos outros 50%. Aí os outros 50% você pode falar, eu gosto mais desse meu filho, do Mateus. E aí eu deixo 50% para todo mundo, incluindo o Mateus, e os outros 50% eu dou tudo para o Mateus. Aí eu posso. Entendi. Entendeu? Um exemplo assim, no caso desse episódio que eu assisti, era uma pessoa que não tinha ninguém. Só que ele tinha posses. Sim. E daí o mais próximo que estava dele da morte, ele fez esse testamento. Ele fez esse escrito. Porque assim, se a pessoa não tem ninguém vai pro Estado. Não vai pegar também. É o Estado que vai... Então, mas aí... Depende de quanto esse Estado quer contestar esse tipo de escrita. Daí vai ter que verificar a idoneidade, se isso é verdade. Se for realmente tudo verídico, pode ser que esses bens passem realmente para outra pessoa. O ideal é fazer um testamento corretamente, ir no cartório, lavrar o seu testamento e deixar tudo certinho. Até porque se você não tem ninguém, para que deixar para o Estado? Deixa para um amigo, deixa para alguém que realmente possa aí utilizar isso, porque o Estado já... vamos dizer que o Estado já se beneficia bastante dos impostos e taxas que a gente paga ao longo da vida, né? Certo, mas um exemplo aí que você pegou e falou que, um exemplo, o cara tava lá no leito de morte, ele não tinha para ninguém para deixar, o que ele fez? Ele assinou, mas essa assinatura tem como comprovar que ela é verdadeira? Claro. Pelo aquele registro que a gente faz da assinatura, isso? Sim, tem peritos grafotécnicos que vão verificar se aquela assinatura ela é verídica. Ela é verídica. Eu não tenho ninguém para passar. Ela é verídica, eu assinei lá porque de uma hora para outra eu descobri que ia morrer e não tinha o que fazer. Isso vai deixar essa pessoa amparada? Isso pode valer, sim. Eu não posso te dar a certeza que pode valer, porque tudo vai depender de um processo judicial. Porque se aparece um primo, aparece um irmão... Aí tem as contestações desse testamento, né? Porque é como se fosse um testamento. Mas caso não tenha ninguém, dê tudo certo, sim. E a pessoa entre, porque ela vai ter que comprovar isso. Não simplesmente ela vai no cartório e fala, ele deixou tudo pra mim, vai passar. Ela vai ter que ter uma comprovação judicial. E após essa comprovação judicial, aí sim, o juiz falando, sim, ok, tá tudo certo, aí ela pode transmitir esses bens pra ela. Perfeito. Em caso assim que a pessoa faça vá num contador, não pegou um especialista em contrato, um advogado, faz um contrato dizendo onde é o imóvel, onde ele, tipo, a metragem, todas as especificações, ruas, todo o mecanismo para localizar o imóvel. Pega a assinatura, que é o famoso contrato gaveta que eu vejo é assim. E daí a pessoa vai lá, falece, mas quem comprou tem esse contrato de gaveta. Sim. O tempo que a pessoa mora no local, isso ajuda também na hora de pedir a escritura? Então, a gente vai ter que ver... Mesmo que os familiares do morto não queiram passar. Então, aí a gente tem que ver algumas coisas. Por exemplo, a primeira delas é como foi feito esse contrato, tá? Porque às vezes o contrato ele foi feito de uma maneira completamente nula. E aí...
o tempo vai contar, porque aí a gente vai tentar a uso capião ao invés da adjudicação compulsória. A gente vai ter que ver, diante do caso concreto, se vale mais a pena para o cliente fazer uma adjudicação compulsória ou fazer uma uso capião. E aí, a uso capião também vai ter a aquisição da propriedade, só que uma aquisição originária, e no compromisso de compra e venda, com tudo comprovado, com todos os requisitos aí, seria, no caso, uma aquisição onerosa que ele pagou e fez todos os mecanismos aí para adquirir o imóvel. Mas aí um advogado especialista vai olhar e olha, esse contrato não tem como, você não tem a comprovação, você não tem como... eu dei em dinheiro vivo, eu não tenho como comprovar que eu paguei. Perfeito. E aí, ele vai ver... Então, no seu caso específico, você seria melhor que você fizesse a uso capião. No seu caso específico, a gente consegue a adjudicação compulsória extrajudicial, que hoje facilita a vida dos advogados. Perfeito. É muito interessante porque aqui na cidade que a gente mora, e principalmente as cidades vizinhas, acontece muito isso. Nossa, contrato de gaveta tem muito, né? Eu acredito que no Vale do Paraíba isso deve ser uma coisa rotineira para você, né? Sim, no Brasil inteiro. Eu atendo o Brasil inteiro e o que a gente mais vê é contrato de gaveta e contratos, às vezes, que não são feitos, que são aqueles contratos que antigamente se chamava contrato de padaria e que hoje, padaria, papelaria, que vendia-se, né? Antes na papelaria vendia um contrato de locação, um contrato de compromisso de compra e venda. Vende? Vende. Então, hoje a gente tem a internet, o Google, as pessoas colocam modelo de contrato e sai lá, né? Então, hoje a gente trocou a papelaria pelo Google. Porém, esses contratos são muito perigosos, porque o contrato ele tem uma previsão de cláusula penal, que seria, a grosso modo, a multa, só que tem vários tipos de multa, muitos tipos. E aí você precisa especificar. E para cada caso, você vai utilizar um tipo de multa. Então, quando você pega um contrato genérico e tem um caso específico, o perigo do seu cliente sair prejudicado em caso de resolução contratual, que é no caso, quando o contrato não dá certo, ele vai ter que ser desfeito, né? Em caso de desfazimento contratual, é muito grande. Certo. Eu gostaria que você citasse um caso que foi fácil de você resolver. A princípio parecia difícil, você conseguiu resolver bem rápido. E um caso que deu muito trabalho para você nessa situação. De compromisso de compra e venda? Bom, um caso que foi muito fácil foi na verdade, foi compromisso de compra e venda, mas foi um caso de alvará judicial, em que a pessoa tinha feito um compromisso de compra e venda, ou seja, um contrato de gaveta, tá? E a pessoa faleceu. E aí a pessoa faleceu, o inventário era um inventário muito grande, porque a família deixou um loteamento inteiro. Então, eles tinham um loteamento inteiro. Não vou falar a cidade para não saber quem é o cliente, mas ela deixou um loteamento inteiro. E esse loteamento, ele tinha muita gente que comprou dessa maneira e as pessoas morreram. E aí abriu-se o inventário, e muitos, quando abrem o inventário, os contratos de gaveta pagos e feitos anteriores à morte, eles não devem constar no inventário, porque eles já foram cedidos aí, eles já foram transferidos, já foram prometidos à venda para outra pessoa. E às vezes a pessoa pega esse compromisso de compra e venda e com o compromisso vende para outra pessoa, certo? Isso acontece muito. Nesse caso, essa pessoa que comprou tinha vendido para outra pessoa, que se chama cessão de direitos, porque ela não é proprietária, então não pode vender, mas ela cede os direitos que ela tinha da compra e venda para outra pessoa. E aí o meu cliente era esse da cessão. Eu fiz muitos desse de alvará judicial, muitas pessoas fizeram comigo. E aí eu peguei essa cessão de direitos, entrei com um pedido de alvará judicial dentro do inventário, e aí falei, olha, esse imóvel, ele não pode estar aí no rol dos bens inventariados, porque ele foi vendido muito antes, e ele não tem que compor aí o espólio. E aí o juiz... acho que não foram 6 meses, foi bem rápido mesmo, para a justiça isso é bem rápido. E aí ele já deu o alvará, liberando e permitindo a escrituração e o registro do imóvel. Então, esse foi um caso bem fácil, tá? Casos difíceis, eu vou pensar porque tem tantos, mas um caso difícil que eu tive de compromisso de compra e venda, lembrei. Foi um caso em que a gente fez o compromisso de compra e venda, e faltava
a averbação do divórcio da pessoa, porque eles eram casados, e aí o bem era comum, aí fizeram a partilha quando separaram, e só a mulher ficou com o bem. Só que eu preciso averbar isso na matrícula. Lembra que no outro episódio eu disse que a matrícula é uma certidão de nascimento do imóvel? Sim. Com essa certidão de nascimento, eu tenho todos os atos que ocorrem no imóvel, ou seja, transferência de titularidade, que é a compra e venda, doação, cessão, eu tenho tudo isso, mas se alguém falece, se alguém se divorcia, se tem uma partilha de bens, tem que estar constando na matrícula. E muitas vezes, por uma questão de dia a dia corrido, ou realmente de dinheiro, porque as averbações têm custo, as pessoas não fazem. Então, a pessoa divorcia, não faz nada na matrícula, não vai lá, porque ela precisa ir até o cartório. Olha, eu me divorciei, levar a certidão, para prenotar essa certidão, né, entregar lá para o cartório, para ele fazer a averbação do divórcio. Eles não tinham feito isso. E aí eu falei, olha, eu preciso ver o processo para verificar como ficou essa partilha, se tá tudo certo. Por quê? Olha a importância de um advogado nessa hora. Imagina, faz um contrato de gaveta, a pessoa fala, não, tá tudo certo, a gente divorciou, ficou pra mim o bem. Ok, tem lá a sentença falando que ficou pra ela o bem. Ah, tá tudo certo, então posso vender, né? Nesse caso, aí que estava. O advogado que tinha feito o pedido, ele esqueceu, ou, não sei, ele não colocou os valores dos imóveis quando do divórcio. Então, ficou só o valor total dos bens. Quando chegou no cartório com a averbação e com a partilha, o cartório falou assim, eu não vou poder fazer a regularização porque não tem o valor dos imóveis. E aí, eu consegui achar, porque o correto ali, porque ele pediu pro juiz de novo, falou, eu esqueci de colocar e tal, mas aqui são os valores. Aí o juiz falou, não, o processo já acabou, porque isso fazia tempo, e agora você vai entrar com uma ação própria para colocar os valores. Imagina quanto tempo isso não ia demorar. E aí, a gente conseguiu achar uma saída extrajudicial, falando, né, eu suscitei uma dúvida no cartório, a gente começou a fazer um trabalho com o próprio cartório, e conseguimos uma resposta afirmativa no sentido de conseguir transferir esse bem. Mas foi muito difícil, eu coloquei bem resumidamente, mas isso demorou bastante. Então, isso foi um caso que o compromisso de compra e venda parecia que estava tudo certo, e aí, por causa de um divórcio e de uma averbação, ele não estava e demorou bastante para a gente conseguir regularizar. Deixa eu perguntar. Um exemplo assim, o que te dá mais trabalho? Imóvel rural, residencial ou comercial? Nesse aspecto de contrato de compra e venda? Olha, a minha resposta, na verdade, são os clientes, né? Dependendo do cliente e o que ele fez antes. Porque, assim, o imóvel rural regularizado é maravilhoso. Mas quase não deve Exato. ter, né? Porque, principalmente, as pessoas, elas não devem ter esse conhecimento. Agora, quando você já parte mais para a área urbana, já tem mais um conhecimento, uma assessoria de profissionais, né? Mais ou menos. E aí, assim, na verdade, não é a área urbana ou a área rural ou loteamento, mas as pessoas que não regularizam. Então, depende, entendeu? Não tem como te falar, mas geralmente o que se pega mais com irregularidade é imóvel rural, com certeza. Só para você ter um exemplo, no caso da minha família, quem cuida da parte de imóveis rural é a contadora. Porque a contadora faz tudo. Então. E isso, assim, é uma prática muito corriqueira. O brasileiro, ele não gosta muito de pagar por serviços. Certo. Isso é um fato. A gente que trabalha com serviços sabe disso. Ele paga 10 milhões de reais numa casa, tranquilamente. Ele pagou 10 milhões de reais, a casa dos sonhos, é isso. Aí ele contrata um pintor para pintar a casa dele. E quando ele contrata esse pintor, o pintor fala 10 mil reais. Ele, que absurdo, eu não vou pagar isso, isso é um absurdo. Quer dizer, a casa, o bem de 10 milhões vale. O que não vale é o serviço da pessoa. Só que qual é o problema disso? Primeiro, é um problema social das pessoas não entenderem que os serviços têm custos e que as pessoas que movimentam a economia. Esse é o primeiro ponto. Mas o problema disso é você
pegar e desviar a função. Então, o contador, ele vai fazer às vezes do advogado, o corretor, ele faz às vezes do advogado. E qual é o problema disso? Quando dá tudo certo, nenhum problema, né? Ótimo. Quando dá tudo certo, sempre o advogado não entra, porque deu tudo certo. O problema é quando dá errado. Porque, claro que o corretor, por exemplo, ele vai ter diligência e prudência, ele vai, com o conhecimento que ele detém, e muitos corretores são competentíssimos e buscam atualização o tempo inteiro, eles vão te informar todos os riscos do negócio que eles têm conhecimento. Porém, por exemplo, essa questão do divórcio que eu te disse, um corretor ia falar, não, só precisa da averbação. Primeiro, que ele não teria acesso ao processo, então ele não conseguiria fazer essa verificação. Segundo, que o corretor não conseguiria ver o processo e entender aquela juridiquês toda para passar para o cliente. E ele não ia... Porque a prática da advocacia que me fez olhar o processo e dizer, faltou a pormenorização, a descrição de cada imóvel e os valores. Se ele olhasse o imóvel lá, ele olhou na petição, tem o imóvel, olhou o valor, tá total, ele nunca ia falar que tá faltando cada valor individualizado. Por quê? Porque ele não tem a prática forense. Então, e até a jovem advocacia também não tem, por exemplo, a prática forense. Então, por isso, a necessidade de um advogado nas compras e vendas. As pessoas muitas vezes falam, não, o corretor sozinho dá conta. Ele dá conta da intermediação, de verificar todos os riscos do negócio, tem muito corretor especializado. Porém, tem algumas especificidades que o advogado vai conseguir verificar e o corretor não vai conseguir nem ter acesso, entendeu? Então, as pessoas precisam começar, já que elas dão tanto valor aos bens, quando você for comprar um bem, pague o serviço a contento para que você não tenha nenhuma perda por decisão judicial do seu próprio bem, nenhuma impugnação dessa compra e venda. E na prática, a gente vê muito pouco pessoas que pagam os serviços advocatícios para compra e venda de imóveis. Hoje, quem contrata a Renata Matos, ela vai ter uma assessoria imobiliária, correto? Que você é especialista Sim. em direito de imóveis e também tributária, correto? Isso. Porque Sim. você é especialista nas duas áreas. Sim. Isso é bom nossos telespectadores estar sabendo. Sim. Se você quiser abranger isso aí. Então, na verdade, o meu escritório, ele trabalha com a área imobiliária e com a área tributária. São serviços diferentes, então a gente trabalha com consultivos diferentes, mas ele vai ter acesso desde só o imobiliário, se você contratar só o imobiliário, ao imobiliário e tributário em conjunto. Porém, no direito imobiliário, muitas vezes o tributário vai incidir e, logicamente, se for uma compra e venda, eu vou auxiliar, com certeza, tá? Mas hoje, para a assessoria que eu faço para as imobiliárias, eu percebo que cada dia mais as imobiliárias que querem mudar o nível, o padrão de excelência, de atendimento ao cliente, elas me procuram. Elas me procuram para quê? Para modificar seus contratos, para verificar suas negociações, para ver para dar treinamentos para os corretores. Eu faço muito isso. Ontem mesmo eu estava em São José dando treinamento para corretores, na terça eu vou estar também, para que eles também se especializem. A ideia é que os corretores, eles saibam o que a imobiliária quer entregar para o corretor, ele investe na advocacia, ele investe num jurídico especializado para entregar para o corretor a excelência, para que quando ele vá fazer a intermediação, ele saiba de questões que um corretor sem esse tipo de treinamento e sem, claro que ele pode buscar cursos, ele não teria. Essa é a ideia. Entendi. Top pra caramba. Uma aula, hein? Eu posso vender um imóvel com empréstimo remanescente? Então, vamos lá. Isso é muito comum. O brasileiro, ele tem o sonho da casa própria, como a gente já disse, né? Sim. E, muitas vezes, ele não tem o dinheiro total para comprar. Hoje em dia, se um carro popular tá custando 80 mil reais. O pessoal fala, né? Na minha época de ser adulto, o carro popular custa 80 mil reais. E é verdade. Imagina uma casa. A gente fala do Código Civil, que uma casa até 35 salários mínimos, a gente não precisa escriturar, mas não existe uma casa de 35 salários mínimos, né? Não existe. Só se for irregular. E aí as pessoas acabam comprando financiado. Eu vou até o banco e peço o financiamento para o banco, certo?
Só que esse financiamento, geralmente, ele é oneroso, lógico, porque o banco, ele sempre ganha. Sim, infelizmente. Quando ele perde, ele ganha. Quando ele ganha mais. E ele nunca perde. A verdade é essa, né? Ainda que vá para o fundo perdido, ele tem esse ressarcimento, tá? Então, ele te emprestou 200 mil, provavelmente você vai pagar 400, em básicas 360 parcelas, e fica lá. E o que é isso? Isso chama-se alienação fiduciária. Antigamente, a gente fazia hipoteca. Você já deve ter ouvido falar em hipoteca. Era a garantia que o banco utilizava, até chegar à alienação fiduciária e a possibilidade de levar esse imóvel, em caso de não pagamento, para leilão extrajudicialmente. Então, enquanto a hipoteca antes era onerosa e eu precisava... meu cliente não pagou, né? O cliente do banco fez o empréstimo e não pagou. Eu precisava entrar com um processo judicial para poder conseguir realmente expropriar esse bem. Quando entrou a alienação fiduciária, eu parei de precisar disso e pude o quê? Eu pude extrajudicialmente, pelo cartório, fazer todos os trâmites e levar a leilão extrajudicialmente. Então, olha o quanto se economizou de tempo. Então, todos os bancos, ainda que você vá comprar hoje um carro, você vai comprar com alienação fiduciária se você for fazer um empréstimo, tá? Por quê? Porque é mais seguro para o banco ou para quem estiver fazendo. Lembrando que essa alienação fiduciária é basicamente o credor, que é o banco, ele fica com a propriedade do imóvel. Por isso que na matrícula vai estar lá, compra e venda do Juarez. E aí, se você emprestou do banco, vai ter logo embaixo um outro registro na matrícula escrito. O Juarez, neste ato, alienou, ou seja, vendeu, né, tornou alheio o imóvel. O Juarez alienou para o banco X. Daí fala as parcelas, quanto que foi e quanto que é a base inteira do imóvel para leilão, faz uma avaliação. Então, vai ter isso na matrícula. Se você olhar lá e tiver alienação fiduciária, vai ter a sua compra e venda é da sua esposa, e embaixo vai ter a alienação fiduciária gravada. Quando você terminar de pagar, então aquele bem, você está na posse, você consegue morar, você consegue alugar esse bem, com algumas restrições, porém, você não tem a propriedade é do credor lá do banco. Quando você terminar de pagar, aí você pede a quitação para o banco, ele vai te dar um termo de quitação e você vai até o registro de imóveis e pede o cancelamento dessa alienação fiduciária e fica tudo bem. Só que, via de regra, a gente vai pagar isso a vida inteira, porque as parcelas elas são muito extensas e você vai pagando juros a maior parte do tempo. E aí, você tem uma oportunidade de vender, ou porque seu imóvel valorizou, ou porque você ficou sem dinheiro e de alguma forma precisa ter liquidez naquele momento. Só que tem essa pendência do financiamento. Eu posso vender o imóvel assim? Você não é o proprietário, quem é o proprietário é o banco. Porém, você pode ceder os direitos para outra pessoa, desde que tem algumas formas de fazer isso. Você pode quitar, geralmente o que a gente faz? A gente emite o boleto, né? Tá faltando 200 mil. Aí emite o boleto, esta pessoa que quer comprar o imóvel, ela paga o boleto, né? Assinou o compromisso de cessão de direitos, porque naquele momento, aquele imóvel, ele não é seu, então você não pode assinar um compromisso de compra e venda, porque o banco é o que é hoje o proprietário. E aí, quando se quita esse boleto, geralmente o sinal ali, ou a própria entrada, é a quitação do boleto. E o restante, aí você pode ser que você também tem gente que vai também financiar. E aí tem a questão do banco, que é o interveniente quitante, que é o quê? O banco vê quanto você deve, você Juarez que vai vender, ele vê, tá faltando 200 mil. Eu, banco, quito esses 200 mil como interveniente quitante e já transfiro para você. E você vai pagar esses 200 mil e mais o valor aí que você for fazer o empréstimo. Então, tem vários jeitos de vender esse imóvel, de transferir esse imóvel para outras pessoas, desde que você também faça um contrato aí, com as cláusulas e condições corretas, e que tenha essa quitação do banco, porque o banco não vai perder nunca, como a gente disse, né? Se ganhar, ele perde, se perder, ele ganha, e ele ganha sempre. Perfeito. Deixa eu perguntar, onde posso fazer a escritura de compra e venda no meu imóvel? Essa é uma pergunta, porque às vezes as pessoas confundem escritura com matrícula e é onde a gente faz isso, tá? A escritura do imóvel, ela pode ser feita em qualquer tabelionato de notas. Então,
Quando a gente coloca no Google lá, a gente vai colocar... Tem cartórios, né? Cartório de notas, cartório de registro de imóveis, cartório de registro civil. A gente vai colocar no cartório de notas. E aí eu posso escriturar, a gente fez o compromisso de compra e venda, lembra? Eu paguei. E agora eu paguei à vista ou parcelado, enfim, mas eu terminei o pagamento. E agora a gente vai escriturar isso. Você vai passar o imóvel para mim, pela escritura, para depois eu transmitir o título aí na matrícula. Quando a gente vai escriturar, eu comprei um imóvel seu aqui em Taubaté. Porém, o tabelião que eu gosto, que eu converso e que sempre me ajuda é o tabelião de São José. Eu posso passar lá no tabelião de notas de São José? Posso. Eu posso passar... Eu gosto de um tabelião lá de Varginha. Eu posso passar com um tabelião de Varginha, compra e venda aqui de Taubaté? Posso também. Porque eu posso escolher... Quem vai fazer a escritura pode ser qualquer tabelião da sua escolha, tá? Só que aí vem o registro. Quando eu for registrar isso, porque eu preciso, lembrando, né, da nossa última conversa, que a escritura, ela é a compra e venda. Porém, só vai transmitir a propriedade plena para você quando você registrar no registro de imóveis, lá na matrícula, que é a certidão de nascimento do imóvel, que você hoje é o proprietário. Então, quando você for registrar, eu posso escolher registrar onde eu quiser? Não. Aí eu tenho que registrar no registro de imóveis que estiver o imóvel que eu estou comprando, adquirindo, tá? Então, quando a gente for escriturar, fazer a compra e venda, a escritura de compra e venda, né, no local da sua preferência, do tabelião da sua preferência. Quando a gente for registrar, tem que ser sempre no local do imóvel, onde o imóvel está matriculado, tá bom? Certo. O que é alienação fundiária? É alienação fiduciária. Fiduciária, isso. Toda vez eu engasgo nessa aí. Então, a alienação fiduciária é o que eu te expliquei do financiamento. A alienação fiduciária é basicamente você fazer um financiamento, pode ser bancário, é alguém te emprestar um valor e você dar o bem em garantia, que você vai pagar esse valor. Então, eu posso fazer uma alienação fiduciária entre particulares, eu e você. Ó, Juarez, eu quero comprar seu imóvel, só que eu não tenho dinheiro total. E eu vou te dar, o seu imóvel vale 500 mil, eu vou te dar 300 mil, só que 200 mil eu não tenho. Então, a gente vai fazer 10 parcelas, 20 parcelas, e a gente faz uma cláusula de alienação fiduciária, é um contrato, tá? É um contrato de alienação fiduciária. Esse contrato, ele tem força de escritura pública, tá? E aí a gente faz esse contrato estabelecendo que você vai ficar com a propriedade do bem até que eu pague esses 200 mil parcelados. Isso geralmente é feito pelo banco, a gente vê muito mais o banco fazer do que particulares, mas particulares também podem fazer, tá bom? Certo, um exemplo aqui. Vou vender ou adquirir um bem antes do casamento. Eu preciso que minha esposa atual assine esse documento ou não? Isso é interessantíssimo. Sempre você vai precisar da assinatura do seu cônjuge. E aí algumas pessoas e até advogados... Mesmo até antes dela chegar na minha vida, eu já tinha tudo isso. Sim, então, isso é muito interessante. Porque independente do momento, o bem é só meu, o bem era só... Quando você for vender o seu imóvel, você vai precisar da anuência da sua esposa. E aí tem vários regimes de bens, e aí muda de acordo com o regime de bens. Mais fato se ela vai assinar como proprietária ou se ela vai assinar como anuente. Cada regime de bem é um regime. Porém, ela sempre vai assinar. E aí alguns colegas advogados podem estar falando, nossa, Renata, mas separação absoluta de bens, ela não precisa assinar. Eu gosto que assine como anuente. Por quê? Porque, realmente, os bens são separados na separação absoluta, aí, né? Na separação total de bens. Porém, tá bom, eu comprei um bem, então a gente tem separação absoluta, não vai comunicar, certo? Só que a gente reformou o bem inteiro e foi com seu dinheiro. Entendi. Se foi com seu dinheiro, essa reforma, você tem direito às benfeitorias que foram feitas no imóvel. E como eu vou saber isso? Como você vai me comprovar isso? Não tem jeito, tá? E então, você assina como anuente. Você está anuindo a venda. Ah, mas isso é desnecessário na separação. Não, como eu falei, em caso de reforma. E como a gente não tem ciência do que acontece entre o casal, é melhor que assine como anuente e a gente peque pelo excesso do que depois a falta dessa assinatura da anuência da esposa ou do marido, ela acarreta a anulabilidade do negócio.
depois esse companheiro, essa esposa, esse marido, ele pode aparecer e falar assim, olha, esse negócio não pode ser feito, porque eu tinha que anuir e eu não anuí, eu não estou de acordo com isso. E aí pode gerar uma anulação do contrato. Então, é de suma importância que, não, independente do momento da aquisição desse imóvel, que na venda desse imóvel tenha a assinatura como anuente ou proprietária, a depender do regime de bens. E aí você me pergunta, Renata, mas isso é justo? Porque por que ela tem que assinar se era antes, se o bem era meu? A ideia do Código Civil é preservar a família. Então, para que você não dissolva o patrimônio da família, às vezes você tem mulher, tem filhos, ou tem outras pessoas que dependem financeiramente, e às vezes você teve um revés financeiro muito grande. Você começa a queimar seus imóveis, a vender tudo, não avisa sua esposa. Muitas vezes, né, isso mais antigamente, mas muitas vezes só o homem tinha a detenção do dinheiro da casa, não sabia quanto, a mulher não sabia quanto o homem ganhava, quanto existia de patrimônio. Eu peguei um divórcio para fazer, que a mulher, ela não tinha ciência dos bens que eles tinham. Eles tinham mais de 20 imóveis e ela achou que eles tinham 2. E eles tinham mais de 20 imóveis. E nesse divórcio, quando ela mandou, a gente estava tentando um acordo. Quando ela mandou a tentativa de acordo, ela só colocou os 2 imóveis, porque ela imaginou que só tinha 2 imóveis. E aí não seria justo, obviamente, né? Doar todos os outros. E aí a gente informou todos os imóveis que ela ficou perplexa. Então, você viu o sorriso na cara dela no momento, né? Com certeza, né? Com certeza. E ainda o acordo ficou ótimo para ela. Mas, enfim, então, essa ciência da assinatura é para que não aconteça isso. É para que um cônjuge não... Mas você vendeu? Eu nem sabia que você vendeu esse imóvel. Entendeu? Sim. Eu tenho uma dúvida que é... Um exemplo assim, eu tenho bastante filhos, quero que eles... Me separei da esposa e quero que eles tenham uma proteção. Um exemplo assim, daí chega a repartição de bens. Eu, para proteger esse patrimônio e o futuro dos meus filhos, eu posso passar para eles, mesmo eles sendo de menor? Pode, você pode passar. Porque isso vai impedir que a minha ex-esposa venda esse imóvel? Ou ela vai ser tipo uma tutora legal desses imóveis? Sim, mas aí você consegue colocar que esses imóveis só podem ser vendidos após a maioridade. Ou hoje a gente consegue fazer um acordo para proteger esses imóveis. Ou você quer proteger seus filhos, você vai ter ameação no imóvel, certo? Você pode ficar também com a ameação e vocês podem fazer um acordo de divórcio, combinar entre as partes, desde que seja consensual, que cada um vai ficar com a metade do imóvel e quando se fizer 18 anos os filhos, esse imóvel será doado ou revertido o valor do imóvel para esses filhos. Por quê? É mais interessante que vocês fiquem com a propriedade para não ter problema na venda do imóvel. Sim. Porque aí você fica engessando esse imóvel e aí às vezes tem uma oportunidade ótima, vocês podem depois guardar esse dinheiro, colocar numa poupança, porém você não fica engessado. Às vezes o seu imóvel vale 500, alguém te oferece 1 milhão, infelizmente eu não consigo vender porque eu fiz esse acordo, entendeu? Um exemplo, eu quero fazer a doação de um imóvel para um filho, porém eu não gosto da nora, não quero que ela tenha direito nisso. Isso Sim. Pode acontecer ou claro não? Claro que pode, com certeza. Independente do regime de bens escolhido por eles, você pode fazer essa doação e colocar uma cláusula de incomunicabilidade. Dá para você colocar de incomunicabilidade, de inalienabilidade, ou seja, ele não pode vender esse imóvel e ele não pode, e não vai se comunicar, entendeu? Então, você pode colocar para que você doa para ele, às vezes o seu filho é meio, né, cuca fresca, não consegue guardar dinheiro, e aí você coloca incomunicabilidade, porque você não gosta da nora, então não vai comunicar no regime, certo. Vai ficar só para ele o bem. E inalienabilidade, ele não vai poder alienar esse bem. E também dá para fazer empenhorabilidade, que é, se ele tiver um monte de débitos, esse bem não vai poder ser penhorado para quitação dos débitos. Então, dá para você proteger seu filho, com certeza. Certo. No caso, quando eu quero doar todos os meus bens para os meus filhos em vida, se eu posso fazer isso e o que eu tenho que pagar nessa situação? Tá.
Então, vamos lá. Vou pagar menos, porque eu acredito que quando há o inventário, praticamente uma boa parte do imóvel vai-se embora né, com impostos, profissionais que estão envolvidos nessa repartição, né? E os impostos também, você tem que pagar ali à vista, né? Não tem muito como você fugir, né, do ITCMD, por exemplo, do inventário. Mas, se você quiser doar, a gente tem que ver qual é o seu patrimônio. Porque existe a possibilidade de fazer de ter alguns caminhos que você tem uma diminuição aí do seu ônus, tanto tributário quanto financeiro para a transferência desse imóvel. Porém, o que as pessoas fazem geralmente a pessoa doa todos os bens para os filhos, e você pode doar os bens para os seus filhos, e aí você fica com o usufruto. Que você, enquanto você for, o usufruto vitalício, enquanto você for vivo, você pode usar o imóvel, você pode alugar. O imóvel continua na sua posse. Você pode morar, alugar, usar. Você só não pode vender, porque já é dos seus filhos. Os seus filhos ficam com a nua propriedade, tá? Que é aquela propriedade que ele não pode fazer nada enquanto você não morrer. Mas, por que as pessoas fazem isso? Porque muitas vezes, eu peguei um caso desse, infelizmente, de um cliente que me procurou depois de ter feito. Ele fez isso, eles fizeram essa doação, só que não colocaram o usufruto, porque, claro, confiavam nos filhos. E no momento que a doação foi feita e tudo foi perfectibilizado, as pessoas tiraram, eles tinham uma loja grande e tal, as pessoas tiraram os pais da administração, começaram a administrar e não deixaram mais eles fazerem nada, deixaram eles em casa, e aquilo foi realmente muito pesado e depressivo para eles, porque eles imaginaram que a gente tá doando só para uma questão de já dividir, deixar tudo certinho, porque eles não queriam deixar débitos para os filhos, deixar nada para que os filhos tivessem nenhum trabalho, e simplesmente eles tiraram os pais da administração. Nesse caso, que eles tinham um patrimônio muito grande e que a divisão foi por doação, que foi uma divisão que não deveria ocorrer, nesse caso, por exemplo, a holding familiar seria ideal. Eu adoro holding. Nesse caso, que eles têm muito patrimônio, seria ideal. Por quê? Porque eles ainda continuariam na gestão financeira, administrativa, o que eles quisessem, tá? E eles não iam perder tudo como eles fizeram. E quanto custa para fazer a doação com usufruto? Você vai pagar ITCMD, né? Aqui em São Paulo tá 4%, é caro. Você vai pagar para fazer a escritura com cláusula de usufruto, o usufruto também paga, tá? Então, aí tem a tabela da Arisp, que vai colocar de acordo com o imóvel quanto você vai pagar. Então, é um custo alto que, dependendo do seu objetivo, até pode compensar. Meu objetivo é deixar meus filhos sem nada para fazer, eu morri e acabou. Tá, pode ser. Você tem um imóvel só, você quer fazer isso, tudo bem. Mas se você tem muito patrimônio, de repente tem outras possibilidades que você evita o inventário também, porém você não vai pagar o ITCMD, que é muito maior que o ITBI em quase todo lugar. Me diga qual. A holding familiar, por exemplo, alguns tipos de contratos de cessão. Aí eu tenho que analisar o caso, mas essa doação com a cláusula de usufruto é uma coisa que já não se usa mais se você tem muitos imóveis, porque você vai pagar muita coisa, você vai pagar um ITCMD muito grande, e não é efetivo para... Você não consegue ficar na gestão, você engessa o imóvel, porque se você quiser vender, seus filhos não quiserem. Então, você engessa o imóvel de uma maneira que não é interessante. Enquanto que se você constituir uma empresa para poder fazer essa mobilidade dos seus imóveis e até para cuidar dos seus imóveis, dos ativos, das locações, isso fica muito mais fácil e muito mais barato no cômputo geral. Certo, eu tenho um fascínio por hold. No caso, eu adquiro uma hold, é um CNPJ, ela é uma empresa, eu vou ter contadores, todos esses profissionais para estar fazendo ela funcionar. E tem um custo mensal de tudo isso. Sim, tem. Só que, no caso, o dono que assina pelo CNPJ da hold falece. Como que ele tem um sucessor para assumir ou vai ter que dividir aquilo lá? Como que funciona isso?
Então, na verdade, quando a gente vai construir o contrato social da holding, e por isso a importância de profissionais habilitados, a gente faz isso no escritório e a gente pega muito contrato que já foi feito e não foi feito a contento, e aí a gente tem que, mesmo assim, fazer o inventário, tá? Porque dependendo do que está escrito no contrato, mesmo assim a gente vai ter que fazer inventário. Porém, tem algumas particularidades que eu vou falar a grosso modo, isso é para que a gente não fale em juridiquês aqui, tá? Que a gente consegue distribuir cotas de uma forma que se no caso, o administrador falece, isso não interfere na holding, porque as cotas, elas são redivididas ali da mesma maneira, elas são redistribuídas e não se precisa do inventário, tá? Mas isso é a grosso modo para que a gente possa entender. Tem várias cláusulas que a gente precisa fazer isso, então a gente consegue sim, que se o administrador falece, continuar essa holding sem nenhum problema e tanto a administração quanto as cotas, tá bom? Você é usuário de holding? Ou ainda não? Eu particularmente não tenho, porém eu faço muito no escritório e eu acho interessante em alguns casos, tá? Um exemplo assim, a partir de quantos milhões que você acha que é legal ter uma holding? É que não necessariamente milhões, mas assim, administração de imóveis, por exemplo. A pessoa vive de locação, ela tem 6 imóveis de locação, 4 imóveis de locação. Ela está pagando isso na pessoa física. Ela está tributando uma alíquota de pessoa física, que é uma alíquota altíssima, 27,5%. Enquanto você vai reduzir isso muito menos da metade se você constituir uma holding específica aí e trabalhar só com esse tipo de transação, venda, locação e afins. Então, não só para pessoas que querem evitar o inventário, porque nem sempre isso é possível, mas para pessoas que vivem de locação e têm imóveis expressivos. Eu acho que assim, o que não vale a pena, porque assim, você tem um contador, você vai ter uma despesa mensal que, assim, no mínimo, uma despesa mensal aí, além da contratação do advogado, que também vai ver com base no valor aí da sua holding, você vai ter uma despesa mensal aí de, no mínimo, com contadores e afins, de R$1.000, R$2.000. Então, assim, se você tem um imóvel de R$200 mil, um só imóvel de R$500 mil, assim, tem que verificar se essa locação comporta. Eu, particularmente, não acho que uma pessoa que tem um patrimônio de R$500 mil deve fazer uma holding, entendeu? Entendi. Porém, cada um tem uma especificidade, e às vezes R$500 mil o patrimônio, porém tem especificidades que dá para encaixar ali na holding e a pessoa quer ter esse gasto, porque além do contador, você precisa de um advogado para fazer um contrato social a contento, porque se você não faz, acaba que você vai ter que... O seu grande medo, que é a tributação e o inventário e afins, você vai ter que fazer tudo. Entendi. Deixa eu perguntar, você tem uma porcentagem do imóvel ou da escritura que você consegue nos passar? Um exemplo assim, qual o valor de uma escritura? Qual é o valor de um registro de imóvel? Tem como mensurar isso? Então, é porque é com base no valor do imóvel, tá? Por exemplo, o ITBI, que é o Imposto de Transmissão de Compra e Venda, tá? Toda vez que você faz uma compra e venda, você vai pagar o ITBI para a prefeitura, certo? E esse valor que você vai pagar para a prefeitura, cada prefeitura tem um valor. Por exemplo, Pinda, 2%, tá? São José, 2% também. Mas pode chegar até a 4%. Hoje o ITCMD em São Paulo, 4%. Só que, geralmente, o ITBI é mais barato nos municípios do que o ITCMD. Então, as pessoas preferem vender do que doar, porque vender é mais barato do que doar, tá? Sobre o registro e a escritura, tem a tabela da Arisp, que vai ser com base no valor do imóvel. Mas se a gente for mensurar, grosso modo, vai ficar em torno, entre escritura e registro, de 1% a 5% do valor venal do imóvel, tá? Certo. Deixa eu perguntar, uma situação ou do valor de venda, se for em caso de financiamento. E se a escritura sair o valor da venda real, porque muita gente vende o imóvel e não coloca o valor da venda real. Se sair o valor da venda real na escritura, o valor vai ser de 1% a 5% daquele valor. Se sair o valor venal, vai ser de 1% a 5% do valor venal, tá? Certo. Eu posso pegar e fazer a doação de todos os meus bens à minha esposa, mesmo eu tendo filho? Não. Não posso? Um exemplo é assim, preciso que você explique as duas situações. Que eu tenha filho de outro casamento, certo? Que aí eu provavelmente acredito que você vai falar que não. E eu tendo filho com a atual esposa. Mas eu quero que ela faça a administração de todos esses bens. Essa possibilidade? Então, administrar todos os bens, ela pode, tá? Ela pode estar na administração dos bens sem nenhum problema.
O problema é a doação de tudo para ela, porque é um adiantamento de legítima, tá? Quando você tem os filhos, os herdeiros necessários, aí você doa. É uma simulação ali, você tá fazendo isso para... Geralmente, você tem filhos anteriores e você tá querendo não deixar para os filhos anteriores e deixar para sua esposa. Ou pior ainda, né? Você não quer deixar para os filhos anteriores, mas quer deixar só para os filhos dessa esposa e para a esposa. E aí coloca tudo no nome dela, porque quando ela falecer vai ficar para os filhos, né? Os filhos comuns aí. Qual que é o problema disso? Você privilegiou, você adiantou, legítima é aquele 50% que você tem que deixar para os seus filhos, lembra? Perfeito. Então você privilegiou 2 filhos, vamos pensar que você tem dois com a sua atual esposa e 2 com a sua ex-esposa, por exemplo. Um mundo que você tem uma ex-esposa, tá? Você privilegiou esses 2 filhos e privilegiou sua esposa em detrimento do outro. E aí, você não tem nada mais de bem. Você doou tudo. Quando você falecer, com certeza, esses herdeiros aí que ficaram sem os bens que você adiantou aí, a legítima adiantou esses 50% para os outros, vão querer o quê? Impugnar essa doação, tá? Ou, dependendo do que você fez, chama-se doação inoficiosa, que é uma doação que você não pode fazer, porque você está fazendo em detrimento dos seus herdeiros necessários, ou adiantamento de legítima, ele vai querer fazer, olha, qual que é o tanto que ele tem de bens e o tanto que me cabe. Eu quero o tanto que me cabe, tá? Então, não tem como fugir disso aí. Essa você não esperava por essa pergunta. Eu posso deserdar um filho? Pode, por indignidade ou por outras coisas, mas é uma ação difícil e você tem que provar vários critérios, né? A gente tem um documentário aí da Netflix, da herdeira da L'Oréal, que ela tentou deserdar a filha dela. Ela teve um grande amigo, e esse grande amigo aí, eu não lembro muito a quantia, mas era algo em torno de 9 milhões de euros que ela deu para ele num espaço curto de tempo. E aí, a filha dela começou a achar que ele era um golpista e entrou com uma ação contra a mãe, tentando interditar a mãe para que ela já era idosa, e achando que ela não estava em perfeitas condições. A mãe estava até um momento, e depois realmente se comprovou que não, e que essa pessoa, pelo documentário, que essa pessoa também era um golpista. E aí, a mãe tentou deserdá-la quando ela entrou com a ação, não lembro se foi, acho que foi por indignidade. Ela tentou deserdá-la, mas não conseguiu, tá? E ela é hoje herdeira da L'Oréal. Então é um processo muito difícil. Se ela, que tem muito dinheiro e muitos recursos, não conseguiu, é um processo que você precisa realmente... a pessoa matou a minha esposa. Com certeza, isso matou a mãe. Então, assim, tem algumas coisas que são, né, os casos aí famosos da pessoa que mata a mãe, mata os pais. Lógico que isso é um caso de indignidade, que você vai deserdar a pessoa. Isso não tem como, porque... obviamente a pessoa matou com alguma finalidade. Então, dependendo, tem casos que são óbvios, mas se você... eu simplesmente briguei com meu filho e quero deserdá-lo. É muito difícil isso acontecer. Você já foi contratada por uma situação que a família percebeu que a mãe já tinha uma certa idade e ela conheceu uma pessoa jovem e essa pessoa está querendo dilapidar o bem dela. Uhum. Qual seria a dica para você que você daria para essa pessoa, para os familiares dessa pessoa? Tipo, tem como interditar? Pelo que você falou, não tem como, né? Porque vai ter que passar por vários setores, Não, né? Interditar a gente consegue... Desde que, né, a interdição, ela vai ser feita desde que a pessoa realmente não esteja no seu juízo perfeito, que ela não consiga aí discernir o que é bom e ruim. O problema, eu acho que acontece muitas vezes dos filhos, é que não é que a mãe ou o pai não sabe discernir o que é bom e ruim. Porém, ela está vivendo um romance, mas a pessoa é interesseira. Às vezes a pessoa não está se importando com isso, às vezes o próprio idoso está vivendo, está feliz e quer gastar o dinheiro com a pessoa. Ela não... a dilapidação do patrimônio tá dilapidando a minha herança. Não existe herança de pessoa viva. Então, se seu pai quiser gastar tudo, não colocar bens no nome dela, mas gastar tudo, eu quero viajar a vida inteira e gastar todo o meu patrimônio viajando. Posso? Claro que pode, o dinheiro é seu. Só que os filhos ficam assustados e geralmente já querem entrar com uma ação de interdição.
E essa ação tem vários requisitos para provar que aquela pessoa realmente ela não está no seu juízo perfeito. Se for provado que ela está, ela pode fazer o que ela quiser. Porque o dinheiro, como eu havia dito, é dela, tá? Tirando as partes, né, de passar todo o patrimônio. Isso, claro que não pode. Mas a legislação, que acabou de mudar, né? Mudou, tem 2 semanas, pelo entendimento do STF, pessoas acima de 70 anos casam pelo regime da separação obrigatória de bens. Então, elas não têm outra opção de casamento. Quando você vai casar com uma pessoa que acima de 70 anos, você não tem opção. Você tem que casar pelo regime da separação obrigatória. Tem outras pessoas que também têm que casar por esse regime. Então, você vai lá casar e fala, eu quero contratar um regime de bens. Não, eu não posso. Tem que ser a separação obrigatória. Para quê? Para realmente proteger o patrimônio desse idoso, tá? Só que agora o STF teve um entendimento diferente, dizendo que a separação obrigatória, ela continua sendo o regime legal para essas pessoas. Porém, se essas pessoas acima de 70 anos quiserem contratar um novo regime, ou seja, se elas quiserem fazer uma escritura com outro regime, olha, a separação obrigatória é a legal. Então, eu tenho 70 anos, vou casar com alguém mais velho, mais novo, não importa. Se eu tenho 70 anos e vou casar, eu vou casar pelo regime da separação obrigatória. Se eu chegar no cartório e for casar, é obrigatório. Agora, eu não quero, porque tem muita gente também que casa com mais de 70 anos, mas teve aí uma união estável de 20, 30 anos com a pessoa e só vai formalizar esse casamento. Então, não é justo que essa pessoa tenha um regime da separação obrigatória. E aí, hoje, o STF teve esse entendimento há 2 semanas atrás, que existe a possibilidade de o casal ali fazer uma escritura e alterar esse regime de bens. Então, flexibilizou aí essa parte da separação obrigatória para idosos. Perfeito. É um caso que você deve pegar muito esse tipo de situação, né? Deixa eu perguntar uma coisa. A gente tá chegando nas considerações finais. Sim. Tem alguma coisa que você gostaria de estar falando que eu esqueci de abordar? Que nem perguntas não deu tempo da gente fazer, já né? Tá estendido o convite aí pro próximo. Com certeza. Eu acho que uma pergunta interessante aqui é falar sobre locação, se o locador ele pode reaver o imóvel antes do prazo estipulado, né, lá no contrato de locação, para morar. Muita gente fala isso, né? Certo. Eu sou o proprietário, eu quero morar no imóvel, ou eu tô sem um imóvel para morar, ou eu voltei para minha cidade e quero morar. Eu posso? Todo mundo fala, não, para uso próprio pode. E é importante a gente delimitar que o proprietário ele só vai poder reaver o imóvel para uso próprio no prazo da locação. Ele nunca vai poder. Ele não pode reaver o imóvel no prazo da locação. Então, se a locação for por 30 meses, não pode, por 12 meses. Durante esse período, ele não vai poder reaver. Mas eu tô com uma criança pequena, eu e minha mulher, a gente tá morando na rua. Infelizmente, ele não vai poder pedir o imóvel, tá? Agora, passou esse prazo, ele pode pedir o imóvel? Se for uma locação abaixo de 30 meses, para uso próprio, ele vai fazer a denúncia cheia e vai conseguir, tá? Se for acima de 30 meses, é só ele denunciar o contrato, a denúncia vazia, ele vai denunciar, pedir para a pessoa sair com 30 dias, ele nem precisa se justificar. Então, tem a possibilidade, mas desde que não seja durante o prazo estipulado para o período aí de locação, tá bom? Perfeito. Acho que isso. Gostaria que você deixasse suas redes sociais. Com certeza. Primeiro, eu agradeço a oportunidade de estar aqui. Eu acho que o trabalho que você está fazendo é excelente. Eu tenho visto os podcasts. Eu acho que você está informando a população. E não sei se eu disse isso no último, mas se disse, repito, a informação é Deus. Ter informação é luz. Qualquer tipo de informação. Então, eu convido a vocês a, sim, terem o hábito da leitura, a procurar, a buscar, principalmente, não se contentar com a resposta que o outro te deu. Sim. Simplesmente busque o que você está procurando. Busque em fontes confiáveis, busque em professores, em pessoas que você se espelham, tá? Eu agradeço muito. Minhas redes sociais, temos o meu site, www.jmatosadvocacia.com.br e o @Renata J. Matos, que é o meu Instagram. Se quiser deixar o seu telefone, fica à vontade também. Muito obrigada. O meu telefone, como o pessoal e o profissional, eles se confundem. Sim. Então, eu vou deixar para os meus clientes, mas para quem quiser saber mais, é só entrar no meu site, que lá
vai ter minhas redes sociais, todo o nosso trabalho. A gente desenvolve um trabalho muito legal com leilões, não deu tempo de falar aqui, mas a aquisição de leilões de imóveis aqui no Vale do Paraíba está em franca ascensão, a gente está tendo muito investidor, eu estou com alguns clientes investindo, comprando vários tipos de negócio, clientes comprando imóveis para fazer kitnets, clientes comprando imóveis para investir, para locação e para revenda. Então, isso também é uma parte que o escritório faz, está habilitado, isso é importante, a assessoria jurídica para leilões, e eu convido a vocês a verificarem no meu site, e qualquer dúvida, estamos à disposição e gostaríamos muito que os clientes nos procurassem. Perfeito. Mais uma vez, muito grato por você estar aqui. Siga ela no Instagram, porque lá ela tá com todos os episódios que ela grava aqui com a gente, cortes. E também peço para vocês do YouTube tá se inscrevendo, apertando o sininho para receber todas as notificações, porque o nosso podcast é um podcast voltado à construção civil e aqui você vai ter todas as informações, vai economizar na hora de construir ou reformar. Todas as quartas-feiras, às 20 horas, tem episódio novo. Até o próximo episódio.